E hoje a gente vai falar de consumo, desempenho, conforto e muitas outras coisas deste carro aqui. Fiat Cronos 1.3 na versão Drive. Então aperta o cinto e bora para mais uma avaliação aqui no Escuderia Garo. Bora! Fala, Escuderia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu já vou situar vocês aqui com as versões, com as opções que você tem do Fiat Cronos para comprar. Vocês já estão enxergando aí na tela. Nesse caso aqui nós estamos com a versão Drive, tá? Com motorzinho 1.3 de 4 cilindros, que a gente também vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Falando agora de design, à frente aqui nós temos esse conjunto óptico, ali é LED, o resto é tudo halógeno. Farol de neblina é opcional, chave aqui é canivete e tem algumas atribuições, inclusive de abrir os vidros quando você destranca o carro. Quando você tranca, ele sobe os vidros. Detalhe, os vidros aqui são os 4 elétricos com função anti-esmagamento, então você não vai perder seus dedos. Bom, e falando aqui de traseira, esse conjunto óptico bacana que tem LED aqui, porta-malas de 525 litros com iluminação. E aqui nós temos sensor e câmera de ré. O sensor é de série nessa versão, a câmera não, é um opcional. E vamos lá agora para a avaliação, dando um rolezinho com o Cronos 1.3. Vamos lá, primeiro ponto aqui, no final de toda a avaliação de carros aqui eu passo 2 pontos positivos e 2 pontos negativos. Fica até o final para não perder esses pontos positivos e negativos. Vamos lá, do meu lado direito aqui, o porta-luvas tem um tamanho bem eficiente. Eu gosto desse desenho todo aqui do Cronos, do Argo, acho bem bonito. Na avaliação do Argo eu comentei isso também. Aqui no centro nós temos essa central multimídia, que é a Uconnect, muito boa. Eu gosto dessa central aqui, tá? Essa faixa aqui embaixo, né, onde tem os menus, né, onde tem as funções dessa central, você consegue desenhar isso aqui do jeito que você quiser, tá? Se você quiser colocar a trip, que aqui no caso está por último, lá na frente, você pode sem problemas nenhum, tá? Você pode mexer em tudo aqui. Evidentemente tem pareamento, né? Funciona Android Auto e Apple CarPlay. E o bacana é que funciona por 2 entradas, é uma coisa bem inusitada, né? Principalmente carros dessa categoria. Ela funciona tanto nessa entrada USB como a entrada USB presente aqui no túnel central para quem vai lá atrás. Então isso é um ponto positivo. Quem vai lá atrás também consegue controlar a mídia aqui. Bom, e passando aqui para baixo nós temos uma espécie de analogia aqui, né? De um cockpit de avião, né? É bem bacana isso daqui. E aqui nós temos não temos funções aqui no início. E isso por quê? Porque alguns opcionais esse carro não tem. Por exemplo, o controle de distração seria aqui no primeiro, se eu não me engano. O farol de neblina, que esse carro também não tem, estaria aqui no caso. Embaixo nós temos o ar-condicionado, nesse caso aqui, nós estamos com esse opcional, tá? Ele é o digital, né? Com função automática, isso aqui é um opcional. E embaixo do ar-condicionado nós temos um porta-trecos que está portando aqui a minha carteira perfeitamente e 2 porta-copos que, para falar bem a real para vocês, não cabe copo. Bom,
E aqui, evidentemente, falando do posto do motorista, né? Nós temos esse volante aqui com regulagem somente de altura, ele não tem ajuste de profundidade, com os controles aqui para mexer no computador de bordo e aqui para mexer na mídia, né? Para atender a ligação e encerrar a chamada também. Ele é todo num material emborrachado. Aqui nós não temos também outras atribuições. Esse volante, inclusive, é utilizado em vários veículos, né, do grupo. E no centro nós temos ali o velocímetro com um computador de bordo muito eficiente. É um dos pontos positivos aqui desse carro. O computador de bordo desse carro é exemplar. Simplesmente, ponto. É um carro exemplar. Ele tem várias informações. Aqui eu tenho um limitador, né, de velocidade, que ele vai fazer o que? Eu vou ativar ele aqui para mostrar para vocês. Ó, limite de velocidade 95 que eu tinha programado aqui. Como eu estou a 120, ele apita. Eu estou acelerando, ele volta a desenvolver velocidade, tá? Ele continua, na verdade, desenvolvendo velocidade. Não significa que ele vai limitar, tá? Bom, nós temos aqui trip A e trip B. Aqui é uma coisa bacana, né? Informações do veículo, tensão de bateria, o sensor de calibragem dos pneus e temperatura de óleo. Isso é muito bacana, muito interessante. Coisa que a gente costuma ver em carros esportivos, né? E nem todos ainda, viu? Aqui nós temos a parte de áudio, né? Eu posso parear meu celular aqui, eu, né, passo a música, tudo por aqui. Um ponto interessante, atrás do volante nós temos aqui, desse lado aqui, no lugar onde seria o clássico pedal shift para trocar de marcha, aqui nós temos desse lado aqui aumentar e diminuir o volume, né, da música que você está escutando na mídia, e do outro lado você consegue passar faixas, tá? E se você tiver, no caso, no rádio, ele vai passar a sincronia, né? Ele vai mudar para outra rádio, para outra estação. Descendo aqui eu tenho as configurações da tela. Eu posso configurar essa tela, tá? Vocês conseguem observar que lá em cima tem horário, tem o quilômetros por litro. E isso daqui é uma tela onde eu só vou conseguir acessar e configurar essa tela quando o veículo está 100% parado. Se eu estiver em movimento, ele não funciona. Aqui embaixo nós temos as informações do veículo, né? Que seria basicamente, nesse caso aqui, as iluminações. Ele tem mais informações aqui, tá? Porém, também só funciona se o carro estiver 100% parado. Ele desbloqueia mais algumas funções. E vamos lá falar aqui de um modo geral da caranga. Vamos lá, motorzinho 1.3, 109 cavalos. E o que chama atenção aqui não é o motor. Aqui o que chama atenção nesse carro é o conforto. Cara, esse carro é o mais confortável da categoria. É muito confortável esse carro. Chama muita atenção. Aqui nós temos suspensão independente na dianteira, eixo de torção na traseira. E aqui a suspensão dele é muito calibrada para o conforto. Inclusive, não só a suspensão, tá? Como os bancos. Os bancos são muito confortáveis, a espuma dele é muito macia. E em matéria de frenagem também, freia muito bem. Estou aqui nessa velocidade que vocês estão vendo, ó. Vocês perceberam que ele piscou o pisca-alerta, né? Automaticamente. Por quê? Porque eu freiei um pouco mais forte. E ele acende, né? Ele pisca o pisca-alerta justamente para alertar quem tá vindo atrás que, ó, o cara deu uma freadona. E o carro freia muito bem, tá? Um ponto negativo aqui que eu não gostei do carro é o câmbio, tá? Além de não ter 6 marchas, que esse carro praticamente implora por uma 6ª marcha, ele tem, né, aquela característica bem clássica da Fiat, que é de engates mais borrachudos, engates mais... Mas o que é um engate borrachudo? É aquele que não é certinho, não é curtinho o engate, você não sente exatamente a marcha entrando, tá? A manopla, no caso, entrando. E aqui, infelizmente, né, isso é uma característica dos produtos da Fiat mesmo, no Argo é a mesma coisa. Dá uma impressão de um carro, um projeto um pouco mais antigo, e coisa que não é, né? Mas esse câmbio aqui, ele passa essa impressão de um câmbio mais antigo. Falando aqui de dinâmica, nós estamos numa estradinha fazendo algumas curvas, é uma estradinha consideravelmente sinuosa, vai. Ela tem algumas curvas e, ó, tá vendo, ó, o freio, ó, eu tô freando super de leve. E a dinâmica do carro é interessante, porém tudo tem seu preço, né? Afinal, você tem muito conforto, você tem uma suspensão mole, você tem uma suspensão mais macia, você vai perder um pouquinho na dinâmica.
aqui acontece justamente isso. Se você for acelerar esse carro, e eu acelerei esse carro em Interlagos, tá? Inclusive estou com as pulseirinhas aqui. Eu acelerei esse carro em Interlagos e é notável, tá? Que é um carro que sai de frente como a maioria dos carros aí. Em questão de dinâmica, acredito que ele seja o pior da categoria, tá? Mas quem compra esse carro, imagino que não vá levar esse carro para pista, né? Mas a aceleração dele é gostosa, é um carro bem urbano, tá? Então, retomada, ele tem um torque gostoso, tá? Você sente, quando você acelera, você sente que o carro tá realmente te empurrando, não é aquele carro que você pisa e demora para responder. Então na cidade ele vai muito bem mesmo. Aí a gente entra na questão de consumo de combustível, afinal, aqui nós temos um motor 4 cilindros, né? Diferente do 1.0, né? Que é apenas 3 cilindros. Aqui os consumos, vocês estão vendo aí na tela. E um ponto bacana aqui é justamente que a economia de combustível que a gente vê no Argo 3 cilindros 1.0, a gente vê aqui também. É um carro bem confortável, é um carro bem econômico, tá? Pelo menos com as médias que eu fiz, evidentemente, andando tranquilamente. Uma característica que é muito bacana desse carro aqui, como é um projeto urbano e geralmente é uma característica que agrada a todo mundo, homem, mulher, que é a direção. Essa direção é muito levinha, muito levinha. Ela não é tão direta como a de um Onix, como a de um Polo, mas ela é super levinha. Então, para manusear o carro, né, para fazer baliza, tudo mais na cidade, é a direção mais leve da categoria. Ponto muito positivo, né? Porque a proposta do carro é atendida com isso. E agora os prós e contras do Fiat Cronos. Vamos lá. Primeiro pró, conforto. Que carro confortável, que suspensão maravilhosa, né, para o uso diário, nesses buracos aí que a gente tem no Brasil. Que conforto esse carro te dá, justamente pela espuma do banco e também da suspensão. Claro que o conforto não se resume apenas a isso, né? Mas, por exemplo, não temos tanto ponto cego no carro. Então, você para andar na cidade, você estaciona o carro com muita facilidade. Ele tem um retrovisor bem bacana, bem grande, né? Então ajuda. Isso também é questão de conforto, pelo menos eu considero. A direção, que é bem leve, também entra na parte de conforto. E mais o segundo pró aqui do carro é a questão das informações que ele te passa. Ele é um carro muito completo em questão de computador de bordo. Ele tem aqui várias informações. A revisão aqui, por exemplo, dos 10 mil, já apita aqui. Quando eu ligo o carro, ele já apita aqui falando que tem que fazer a revisão daqui a 300 e poucos quilômetros. Então, assim, é um ponto muito positivo. É um carro que vai sempre te lembrar que, realmente, se você não cuidar, né, aliás, é um carro que não vai deixar você de dar carinho para ele, né? Você vai fazer as manutenções, se você não fizer porque você realmente não quis, porque ele vai te falando aqui. Você tem temperatura de óleo monitorando, você tem a questão dos pneus, né? Quando ele tá mais baixo, avisa aqui, você tem que encher e resetar. Então, assim, é um carro muito bacana, muito prático. Por exemplo, geralmente tem um público uma pessoa que não é muito ligada a carro, que não é uma pessoa apaixonada por carro como eu, acaba, né, esquece de uma coisa, talvez esquece de outra. Aqui não, aqui ele vai sempre te lembrando, não esquece de calibrar o pneu e tudo mais. Isso é um ponto bastante positivo e é um diferencial da categoria, tá? Porque é um computador de bordo bem completo. E falando dos pontos negativos, o primeiro deles é o câmbio, que não me agrada. Pode ser que não seja nenhum problema para vocês, tá? Faça o test drive e tire as suas próprias conclusões, né? Se o câmbio não te incomodar, se o câmbio for super bacana para você, show de bola, ótimo, maravilha. Mas faça o test drive, experimenta, não chega a incomodar, tá? Mas não dá aquele prazer de dirigir como de um HB20, de um Polo, de um Ford Ka, tá? E o outro ponto negativo aqui é em relação ao banco. Você fala, pô, mas por que em relação ao banco? Você não falou que o banco, a espuma é macia, que é um banco muito confortável? Sim, é muito macia, muito confortável mesmo. Porém, ele não tem abas laterais. Então, por exemplo, em estradas como aquela que eu estava andando, em estradas um pouco mais sinuosas, pode ser
que você tenha um leve desconforto, porque conforme o carro vai girando, né, vai torcendo, né, você vai fazendo a curva, a suspensão é macia, então o carro rola um pouco. Aí entra a questão também do banco, por ser macio, ele também faz seu corpo balançar um pouco, e aí nesse caso é que pega o ponto, tá? Que ele não tem abas laterais que seguram bem, então o seu corpo você tem que, obviamente, compensar o peso, né, pela sua lombar, né? Por exemplo, eu dirigi esse carro, né, fazendo curvas um pouco mais forte, e eu senti um incômodo na lombar, não é um incômodo, mas uma canseira, sabe? Porque você tem que ficar controlando, né, ajustando o peso do corpo, porque o banco não faz isso para você. Mas eu tenho 1,77 m e tenho 74 kg mais ou menos. Se você tiver outras medidas, talvez nem te incomode. Volto a dizer, faça um test drive, experimente o carro. Às vezes você não pega muito, você não é de uma pessoa que gosta de fazer curva, que vai fazer sempre tudo bem devagarinho, na paz, no amor. Aí isso não vai definitivamente isso não vai te atrapalhar em nada, tá? Mas, como eu passo os meus pontos negativos, esse foi um deles.